Bom, gente, chegamos então que a energia cinética vale 3,5 de nRT. Show de bola. E que tanto a energia cinética de translação das moléculas quanto a energia interna do gás depende apenas e exclusivamente da temperatura para gás ideais monoatômicos. Legal. Vamos para o próximo então. Esta é a lei de Joule para gases ideais. Tudo bem? Mas, gente, o que são gases ideais eu expliquei para vocês há pouco tempo. Os gases ideais são gases que são perfeitos. Eles são ideais, lógico. Não existem. Mas os gases reais se comportam como ideais, ou seja, as análises quantitativas e qualitativas fazem com que se pareçam muito ideais e reais para determinadas temperaturas. Já para outras, os gases reais não valem para essas relações. Que outras temperaturas? Quando a gente está chegando perto de uma temperatura ali que vai mudar de fase, certo? Sair do sólido para o líquido, pode ser que perto dessa temperatura os gases reais não se comportam como ideais. Legal. Lembrando que eu falei para vocês, a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Então eu posso escrever uma função. Né? O que é uma função? É quando algo depende de outra coisa. Por exemplo, y de x. Y depende de x. U de t. U depende de t. Lembrando que U é energia interna. Então, gente, já falei para vocês, a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Logo, não importa o caminho, só importa os estados iniciais e finais. Vamos entender essa frase? Essa frase ficou um pouco jogada aí, mas é porque ela é importantíssima, importantíssima. Vamos lá. Pensa nesse diagrama aqui. Um exemplo, um diagrama pressão-volume, diagrama PV, certo? E nós temos um gás que vai sofrer transformação. Ele vai sair de A e vai para B. Mas pode ser também que esse gás saia de A e vá para B assim. Pode ser que ele saia de A e vá para B, ó. Assim. Então, existem N maneiras dele sair de A e ir para B. Tô segurando o espirro aqui, galera, vocês não têm noção. Vamos lá. Saindo de A para B, ele podia ir para trás, dar a volta, não sei o que, dar uma circunferência, mas eu não fiz o desenho, senão ia ficar muito cheio o desenho aqui visualmente falando. Então, legal. Se nós formos trabalhar com o trabalho, né? Se nós formos analisar o trabalho, eu já falei para vocês que o trabalho em 1 é diferente do trabalho em 2, que é diferente do trabalho em 3. Quem é maior? O trabalho em 1, porque o trabalho em 1 é toda a área aqui de baixo da curvatura 1. Depois o trabalho em 2 e depois o trabalho em 3, certo? Mas estamos analisando agora a energia interna desse gás. A energia interna não depende de como é que foi o caminho. Não depende. Ele depende apenas dos estados iniciais e finais. Por quê? Porque depende apenas da temperatura. Então eu preciso saber qual que é a temperatura em A, qual que é a temperatura em B e pronto. Já sei quanto é que vale a minha variação de energia interna. Em A eu tenho uma energia interna? Com certeza eu tenho. Tá bom? Porque depende da temperatura de A. Legal. Em B eu tenho outra energia interna. Legal, legal. Depende da temperatura de B. TB, certo? Sair de A e fui para B assim, de qualquer maneira, não me importa. Me importa apenas a temperatura de A e a temperatura de B. Nunca, nunca, nunca vai me importar como que saiu de A e foi para B. Quando analisarmos energia interna, tudo bem? Quando estamos analisando o trabalho, o caminho é muito importante. Quando estamos analisando energia interna, não é tão importante assim. Tá bom? Você lembra, em um gás monoatômico, que rotação, vibração e ligação são desprezíveis. Isso aí a gente já comentou no videozinho que eu fiz anteriormente. Legal. Nesse caso monoatômico, a energia interna equivale à energia cinética de translação. Olha só, gente. Quer dizer, então, que U de T pode ser escrito com 3,5 de nRT. Se vocês lembrarem lá do vídeo passado, aqui a energia, por Clapeyron, eu cheguei que a energia cinética vale 3,5 de nRT, certo? E num gás monoatômico, U de T também vale 3,5 de nRT. Quem são os gases monoatômicos? O hélio, o argônio, por exemplo, são gases monoatômicos porque possuem apenas um átomo, certo?
apenas se for monoatômico. E aí vem a pergunta, e se for diatômico? A energia interna, você vai aumentar 2 aí no seu numerador. A energia interna fica 5 meios de NRT. E quem é esse exemplo? Hidrogênio, gás oxigênio, O2, CO, né, gás carbônico. Esqueci o nome, olha a química lascando. CO, tá bom? Gás carbônico é CO2, né? Mas tudo bem. O CO2 entraria no triatômico aí, ó, CO2. H2O, a água, por exemplo. E eu aumentei também 2 algarismos do nosso numerador. Então a energia interna para um gás monoatômico equivale à energia de translação, 3 meios de NRT. Se for diatômico, 5 meios de NRT. Se for triatômico, 7 meios de NRT e assim por diante. Os vestibulares eles tendem a parar aqui em 5 meios de NRT. O Enem, é bom saber o que é uma energia interna, saber como ela é calculada. Não acredito que eles vão cobrar cálculos a respeito disso, mas é bom a gente saber para a primeira lei da termodinâmica. Show, interessante. Agora, gente, a teoria acabou, certo? Eu vou aprofundar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras teorias. Não vai dar para eu explicar muita coisa, vou tentar disponibilizar um material bem legal e interessante para vocês. Aprofundando então um pouco mais, a energia cinética de translação média por molécula. A gente consegue calcular isso, um cálculo um pouco extenso, não é impossível, né? Mas ela vale, energia cinética média por molécula, vale 3 meios de kT. Lembrando que a energia cinética de translação do gás, né, vale 3 meios de nRT e a energia cinética média por molécula vale 3 meios de kT, em que K é uma constante, certo? Ela nada mais é do que a constante universal dos gases sobre a constante do número de Avogadro. Né? Isso aí vocês já trabalharam bastante na química. A química e a física se relacionam muito aqui na termo. Então a constante K ela é R sobre NA. A gente consegue fazer essa prova dessa equação aí, vocês vejam o material depois. A gente também consegue calcular a velocidade média das moléculas, olha só. Vocês lembram dessa fórmula aí? mv² sobre 2 é igual a 3 meios de nRT. Eu falei isso para vocês aqui, ó. 3PV igual a mv² sobre 2, logo, a energia cinética, que é mv² sobre 2, é igual a 3 meios de nRT. A gente escreveu aqui. Energia cinética é 3 meios de nRT, que é igual a mv² sobre 2, que é a fórmula da energia cinética. Interessante. E eu substituí N por massa sobre massa molar. Lembra que a gente pode fazer isso? Lá na química a gente trabalha bastante isso. Então mv² sobre 2 é igual a 3 meios de m sobre emissão vezes RT. Podemos decepar os dois, isolar a velocidade, cortar as massas, né? Vamos fazer aqui. Posso decepar essa massa com essa, esse 2 com esse. E aí vai ter que a velocidade é a raiz quadrada de 3RT sobre emissão. Legal. A gente está calculando então a velocidade média das moléculas. Isso aí que a gente chegou é a velocidade média das moléculas. Pra vocês terem ideia, a velocidade, por exemplo, da água, que tem uma massa molar, né? H é 1, oxigênio, dá 16, como são 2 hidrogênios, a massa molar vale 18, certo? A velocidade da água, a velocidade média da temperatura ambiente depende da temperatura, né, gente? Depende da temperatura. Então, se eu tiver a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a velocidade é de 645 metros por segundo. Isso é a velocidade média das moléculas. Então, a gente tem aí do gás carbônico 412, e isso tem muita relação com a velocidade do som, tá bom? A velocidade do som depende muito dessa velocidade média das moléculas. Então, quando a gente calcula a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, a velocidade do som na água ou em um sólido, não sei, depende muito disso, tá bom? Bom, energia interna então está dado, já falamos de trabalho de um gás, já falamos de energia interna de um gás, e agora estamos caminhando finalmente para a primeira lei. Besitos!